Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a gente. Paz e bem a todos, eu sou o Frei Jorge Mateus. Aqui estão comigo Frei Patrick. Dom Darlan. Somos estudantes do terceiro ano de Teologia da PUC São Paulo. E eu sou Capuchinho, Frei Franciscano Capuchinho. Eu sou Mercedário. E o Dom Eu Darlan. sou Barnabita. Isso, somos religiosos, estudantes de Teologia. E estamos aqui inaugurando uma nova proposta do Catecast, um podcast sobre catequese. Como tá aí, dá para ver que eu tô bem na frente, né, de vocês para verem aqui a imagem de fundo. E temos algumas ideias para esse projeto, né? Então nós vamos apresentar aí uma sequência de 5 episódios falando sobre história da catequese, querigma, evangelização nas redes, como a catequese está inserida no mundo. Então nós convidamos todos vocês a acompanharem esses 5 episódios aí do nosso Catecast. E para inaugurar, né, começar bem essa nova proposta, o Frei Patrick está aqui e vai falar um pouco sobre a história da catequese. E para não ficar muito longo, são 2000 anos de história da catequese. Espero que o Frei Patrick tenha preparado uma síntese minimamente aceitável. Frei, fala um pouco para nós o que você tem pesquisado de material sobre a origem ali, os primeiros movimentos catequéticos da história da igreja. Sim. Eu gosto muito, quando vou conhecer algo, estudar, saber o significado da palavra, né? Catequese significa instruir a viva voz, né? Ensinar. E a catequese faz parte de toda a relação de Deus com o seu povo. Já no Antigo Testamento, Deus se revela, né, catequizando o seu povo, né? Dá o mandato de que os pais catequizem os filhos, ensinem quem é o Deus de Israel, quem eles seguem, quem eles adoram. Com a vinda de Cristo, né, o grande catequista, já vemos isso, chama os discípulos para si, os instrui, os forma e depois os envia em missão. E dá o mandato, né, que façam o mesmo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né, catequizar, ensinar. Na igreja primitiva, a catequese se dava muito mais pela vivência, pelo testemunho, pela fé, pela inserção na comunidade do que propriamente pela instrução, pelo ensino. Era uma vivência. Vinde e vede, né? Quando os discípulos queriam saber onde Jesus morava, ele disse isso a eles: vinde e vede. E é mais ou menos assim, é o que se chama de período catecumenal. Né? Naquele tempo, os catecúmenos, aqueles que queriam ingressar nas fileiras da igreja, serem cristãos. Aí a gente está falando dos primeiros séculos. Os primeiros séculos do cristianismo, sim. É interessante também que falar a respeito, por exemplo, da Didaquê, né? Que faz justamente uma descrição de como eram justamente esses primeiros períodos da igreja, né? Que vai mostrando como esse período da catequese, ela começa a ser institucionalizada dentro das primeiras comunidades cristãs, né? É muito interessante. Basicamente esse primeiro período, né? Onde a catequese era bem mais vivencial. Se apresentava e se vivia realmente o que é o cristianismo, a proposta. No meio da liturgia, dos ensinamentos, da oração e do testemunho daqueles que conheceram, né, os apóstolos. Na igreja primitiva, como assim chamamos. Né? Esse tipo de catequese, no entanto, né, fazendo uma grande síntese, abreviando, entra um pouco em decadência com a grande expansão, né, do Império Romano, e quando Constantino ele dá permissão para que a igreja tenha liberdade, né, de exercer o seu culto. Daí nós não vemos uma decadência total, né, em 313. Mas no edito de Tessalônica, né, em 380, é que a decadência é grande. Porque a religião não só é permitida, né, ela é oficializada. Ser romano era sinônimo de ser cristão. Então se ingressavam todos, né, sem preparo, sem conhecimento, sem aceitação. Né? A religião era bem mais imposta do que vivencial, do que aceita. Então nesse período, assim, menos de 60, 70 anos, a igreja passa de perseguida, né? E sendo religião agora oficial do Império, passa a perseguir, de certa forma, se impor sobre os povos. Sim. Isso acaba com o anúncio, né? Porque a grande diferença que eu acho que deve existir entre a igreja cristã e as outras é que a nossa se dá por atração. Né? A pessoa observa como os que seguem Jesus vivem e agem e é atraído a isso. Né? Ela não é por imposição.
Eu não posso impor o que Jesus ensinou para as pessoas, né? Daí vem uma grande crise, né? Da catequese, na religião, né? Do cristianismo. Na Idade Média, apesar de grandes produções teológicas, sim. na catequese mesmo, Falou bastante nesse ponto, muito. né? Daí, entrando já um pouco na Idade Média, era mais ou menos uma coisa de conservação. Tinha que se conservar aqueles que eram cristãos, né? A catequese era muito por meio do sermão, que era muito famoso, né? Como o irmão de vocês, Santo Antônio, era bem famoso nos sermões. Depois São Bernardo, vários outros, né? Era mais uma catequese de exposição, né? Se expõe o artigo de fé, como devia viver mais ou menos, a moral, né? Mas dado muito convicto, né? Vindo de uma convicção clara. Ou seja, de certo modo, a fé não era transmitida do modo correto, né? Era somente exposta e aqueles que eram cristãos procuravam viver da maneira que se entendia que deveria viver, né? Não se tinha aquela mentalidade de... Não, pode falar. Pensar que na Idade Média o nível de analfabetismo é gigantesco. É tremendo, né? É tremendo, né? sim. Então, as pessoas que tinham acesso a estudo estavam ligadas à vida religiosa, à vida monástica, ao clero, ou a alta hierarquia mesmo da igreja, os nobres também não tinham muito acesso a isso. Então, a religião, de certa forma, a religião católica, ela se rende às estruturas sociais, né? E perde o valor mais precioso, aquilo que mais tinha, que era o testemunho dos seguidores de principalmente Cristo, aquilo né? que depois a gente vai ver, dando um spoiler, né? No segundo episódio, a questão do anúncio, do querigma, né? Não se tem mais aquele anúncio, né? Se vai repassando aquilo que, de um certo modo, é feito nos sermões, faz a apresentação da profissão de fé e os fiéis vão procurando viver a vida como católicos do modo que eles entendem que deve ser vivida, né? Aquilo que é transmitido oralmente, que foi transmitido pelos pais, pelos avós, e assim vai. Né? E pensar que a Idade Média durou 1000 anos. 1000 anos, sim. Então, é muito tempo de a religião tornou-se um costume cívico, né? Meio que simples uma marca de cidadania, ou expressão até, um folclore, né? Algo que se tinha por costume, né? Não era realmente um amor apaixonado, né? Por Jesus, pelo ideal, pela igreja, né? Então, tiveram grandes santos, por isso são santos, era a diferença, né? Grandes fundadores de ordens mendicantes, né? Pessoas que deram a vida realmente pelo evangelho, mas, a grosso modo, era mais ou menos isso que se vivia, né? No período medieval. E esse tipo de catequese, assim podemos chamar, vai durar mais ou menos até a grande revolução protestante, né? Justamente o protestantismo, indignado com esse estilo de ser igreja, de mundo, de abuso que se cometia em todas as partes, apresenta uma nova proposta de seguir o evangelho, né? Daí a igreja apresenta a sua contraproposta, né? A sua contra-reforma, né? Por meio de uma catequese, como conhecemos basicamente até o dia de hoje. Com um grande concílio, né? Catecismo, né? Com um grande concílio de Trento, se começa a elaborar depois os catecismos, os livros, com a doutrina sintetizada, né? As pequenas sumas, onde são propagados a fé, né? A grosso modo. O que perdura basicamente até o Vaticano II, mas o espírito de fazer catequese desse modo é o que mais é comum, né? Nas paróquias, nas igrejas hoje em dia. Ainda se tem esse resquício, né? De criar conteúdos que possam estar dentro de um livro e repassar para os catequizanos, e assim eles vão compreendendo, né? É como se fosse o catecismo de Pio X, né? Quem é Deus, né? Tarará, tarará. O que é o credo, vai ensinando para que eles possam ter mais uma noção, mas a essência, como é que posso dizer? A fé vivencial. A fé vivencial não se tem, né? Vai se deixando somente naquilo que é a teoria da fé. Então, historicamente, a gente pode dizer que a catequese se submeteu à ideia de catecismo no sentido de decorar. Exato. Isso. Decorar temas, frases que explicavam, né, a fé. A fé. A catequese se tornou mais uma instrução, né? Um ensino, um estudo. E tem uma razão de ser, né? A sociedade majoritariamente era católica, né? Então a experiência de fé se vivia em casa, se rezava o texto, se lia a Bíblia, se cantavam os cantos religiosos, né? No catecismo se aprendia o que há de mais básico, né? Elementar, né? As fórmulas da Trindade, as orações, o que é tal coisa, o que são os sacramentos, né? E então se confiava bastante nisso, porque essa base já tinha em casa, né? Mas a partir do momento em que a sociedade foi se mudando, a religião deixou de ser um valor,
essa catequese se torna um pouco inútil, né? Obsoleta, não servia mais com muita coisa, né? Saber quem é Deus, né? Que é o Espírito perfeitíssimo e eterno, sem amá-lo, sem conhecê-lo, sem saber o quanto essa eternidade toca a vida de cada um, não faz tanto sentido, né? E esse estilo de catequese, podemos dizer que durou até o Concílio Vaticano II, né? De forma oficial, aprovada pela Igreja e praticada, né? O Vaticano II, fazendo esse grande salto, propõe um retorno às fontes, né? O que nós começamos a dizer, né? Sim. O neocatecumenato, né? A ideia principal do Vaticano II é essa, né? Retorno às fontes, né? Justamente entra a questão do catecumenato, né? Ou seja, tentar retornar aquela ideia primeira de catequese que se Fazer tinha, um né? caminho vivencial. Vivencial, né? sim. Né? Por isso que agora, dentro do processo de catequese catecumenal, tem todas aquelas etapas, né, que a gente chama, né? As 4 etapas que vão sendo vividas durante todo o ano, né? Se começa na Páscoa e se termina, né? Se culmina também com a Páscoa, né? Onde se recebe justamente a primeira Eucaristia. Né? Aí, essa ideia já está se tornando vivencial, vamos dizer assim, né? Tá se saindo daquela teoria que se tinha de catequese e agora tá justamente como o Frei Patrick falou, não separa, né, o conhecimento da prática de fé na comunidade. Se tem a parte teórica, mas depois se vai para a vivência, né? Para experimentar essa teoria, né? Que é muito interessante. Frei, para a gente encerrar esse episódio em que a gente tentou caminhar aí pela história da catequese, você pode... Não sei se você refletiu sobre isso, mas falar um pouco para nós. Para você, assim, o que você percebe hoje? Pensando que no futuro, o hoje será parte da história da catequese, né? Como que nós estamos? Eu gosto muito de trabalhar com o ideal e o real, né? O ideal é o sonho da Igreja de Deus para cada um de nós. E ele deve estar longe, né? Deve ser sempre um foco, né? Um horizonte. E nós temos esse, né, proposto pelo Concílio Vaticano II, de uma catequese, como vocês mesmos disseram, vivencial. Não só conhecer Deus mentalmente, intelectualmente, mas viver com Deus durante o período da preparação, aprender a amar a Deus, aprender a amar a Igreja, e vendo assim, a grosso modo, o pouco que eu conheço e tenho de contato, estamos bastante longe, né, dessa ideia. Sim. Então, é um caminho a percorrer. Tem lugares que já fazem esse trabalho belíssimo, dioceses, paróquias, caminham né? bem, Caminham bem. Mas dá muito trabalho, né? Talvez por isso que... Dá muito trabalho. Ainda se precisa amadurecer muito essa ideia, né? É bem mais fácil aprender um grupo de pessoas meia hora depois da missa e dar algumas teorias depois, né? Mas realmente ensinar a pessoa a viver com Cristo, com a Igreja, conhecê-lo e fazer uma opção por ele, ou não, que é possível, é um pouco mais desafiador, né? Mas o desafio nos faz mais fortes e, consequentemente, um pouco mais parecidos com Jesus. Né? Que bom. Muito bom, isso aí. Que alcancemos um dia, né? Esse ideal se torne real. Bom, a todos que nos assistem, que nos escutam, muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o primeiro episódio do nosso Catecast, Catequese em Podcast. E nos encontramos no próximo episódio para tratar sobre o querigma, o primeiro anúncio. Muito obrigado, pessoal. Paz e bem.